Amém, irmãos? Nós estamos na nossa série Sem Reservas e nós estamos vendo o que Jesus está pedindo dos seus seguidores. O que significa realmente seguir a Jesus. O que significa viver com Jesus. O que significa amar a Jesus. Então a gente tem visto aqui, durante essa série, essas coisas, e Deus tem falado conosco, por mais que seja duro, nós estamos nos preocupando em realmente ouvir a voz de Jesus. Isso é a coisa mais importante. Então, eu vou me dedicar a falar algumas palavras de Jesus, né? Poucas pessoas talvez conhecem esse Jesus que nós vamos ver hoje. As pessoas conhecem um Jesus mais cultural. Mas hoje nós vamos ver algumas palavras de Jesus que são martelo que despedaça a pedra. E eu não estou preocupado com o resultado de Deus dar algumas marteladas em nós nessa noite. Você está, irmão? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então vou pedir para que você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Algumas pregações atrás, nós estávamos falando sobre generosidade no livro de Tiago. E eu fiz uma pergunta para a igreja. Eu perguntei aos irmãos se Jesus tinha dado apenas 50%. Qual foi a resposta dos irmãos? Ele só deu 50%, irmãos? Não. Ele deu 70%? 75%? 99%? O que ele deu? Quando vocês responderam que ele tinha dado 100%, eu disse, muito obrigado, porque agora vocês vão me ajudar a pregar e acreditar no que eu estou pregando. Não porque vocês têm mais poder do que a Bíblia, mas porque agora que vocês estão concordando com a palavra de Deus, isso significa que fica muito mais comprometido para nós. Concorda comigo? Então agora nós estamos diante do Evangelho de Mateus, no capítulo 7. E eu vou fazer uma pergunta parecida. É Moisés que está dizendo as palavras que nós vamos ver aqui? Não. Sim ou não, irmãos? Não. É Davi? Não. Judas? Pedro? Não. Quem está falando as palavras que nós vamos ler aqui, irmãos? Jesus. É Jesus, não é, irmãos? Então guardem isso no coração de vocês. Não é o João Marcos que vai falar, não é a Igreja do Calvário que vai dizer, é Jesus. Então a gente vai ler a partir do versículo 13. E nós vamos ler até o versículo 27. Mateus, capítulo 7, versículo 13 em diante. Você que não está com a Bíblia aí, você pode acompanhar aqui atrás. Se você estiver perto de alguém que não tem a Bíblia, você tem, por favor, pode mostrar ele aí para ajudá-lo a poder ler também, acompanhar a leitura. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros? Ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no seu nome?
Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Essas palavras são de Jesus, meus irmãos. Jesus está dizendo essas palavras. E esse texto está... Eu vou pedir só para que você mantenha a luz um pouquinho acesa, porque eu quero que as pessoas acompanhem. E também vou pedir à mídia para que todos os versículos que eu vou falando coloque, porque eu quero que vocês vejam o que Jesus está ensinando. Não precisa ser muito, tá bom? Tá ótimo. Tá? Muito obrigado, mídia. Muito obrigado, valeu. Essas são as palavras de Jesus. E onde estão essas palavras? Estão no famoso Sermão da Montanha, no famoso Sermão do Monte. Aquele sermão que a gente já viu escrito, várias partes dele, que tem, as pessoas pegam as partes dele e colocam no Facebook, no Instagram, né? E postam uma foto dizendo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. As bem-aventuranças, o amem os seus inimigos, o não julgueis, estão todos aqui no Sermão do Monte. E Jesus está terminando ele. Essas são as últimas palavras desse sermão de Jesus, que durou algum tempo. E por mais que a gente possa achar e talvez retirar alguns textos fora do contexto para afirmar, assumir ou dizer qualquer coisa sobre esse sermão, a verdade sobre o Sermão do Monte é que é um dos sermões mais radicais de Jesus. Mais pesados de Jesus. Porque Jesus aqui expõe padrões extremamente radicais para os seus discípulos. Eu sei que é bonito dizer bem-aventurados os pobres de espírito. É difícil ser pobre de espírito. Eu sei que é bonito dizer bem-aventurados os mansos. Difícil é saber o que é mansidão, exercer mansidão. Eu sei que é bonito nós postarmos amar os seus inimigos, ame os seus inimigos, quando os inimigos somos nós. E vivemos nessa loucura absurda nossa de querer ser amado acima de tudo. Mas quando o inimigo é a outra pessoa, essas palavras se tornam muito difíceis. Jesus está expondo padrões radicalíssimos aqui. E agora ele está encerrando uma série de alertas que ele vai dar para os seus discípulos, em primeiro lugar, porque isso é uma coisa importante de dizer sobre o Sermão do Monte. A Bíblia diz, lá no capítulo 5, quando ele inicia esse discurso, quando ele inicia esse sermão, que o que ele faz é reunir para si os seus discípulos e então começar a proferir estas palavras, 2 pontos: bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurados. Em primeiro lugar, esse sermão era para os discípulos de Jesus. Mas também havia uma grande multidão ouvindo. Havia uma grande multidão que estava ouvindo Jesus, havia os religiosos, nós já falamos sobre isso, né? No primeiro sermão dessa série eu falei sobre os 4 públicos que seguiam Jesus. Esses 4 públicos estão aqui agora diante de Jesus ouvindo essas coisas. E aí Jesus começa a mostrar uma série de alertas para nós que exigem uma decisão absoluta e final. Isso é muito importante para o nosso contexto, para a nossa série, porque nós estamos vivendo uma série onde todas as pessoas estão agradecendo a Deus todas as coisas, onde as pessoas colocam Jesus é o meu Senhor, onde as pessoas têm uma camisa sobre Jesus, onde as pessoas dizem que são muito religiosas, onde as pessoas até dizem que amam a Jesus e amam a Deus. Mas aqui nós vamos ver como Jesus separa homens de meninos, meninas de mulheres. É aqui que ele vai fazer isso. Porque o discipulado de Jesus é absoluto, é radical, é total, que vai de encontro total à raiz das nossas vidas, da relação que nós temos conosco mesmo, com os outros e principalmente a raiz da relação que nós temos com Deus. Principalmente a raiz da relação que nós temos com Ele.
Quando nós estamos terminando agora o Sermão do Monte, é como se Jesus estivesse dizendo assim: não se dá para melhorar um pouquinho. Não terminem ouvindo isso aqui, Jesus está dizendo para nós. Não terminem ouvindo isso aqui como se você pudesse dar uma melhoradinha na sua vida. Como se a vida comigo fosse uma lista de coisas em que você vai dando check-in, check-out, botar uma porcentagenzinha. Nossa, como eu não sou manso, né? Eu preciso ser mais manso amanhã, então eu aumentei 10%. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está mostrando a nós, dos versículos 13 ao versículo 27, alguns contrastes. Contrastes que ele vai tipificando para nós, para deixar claro que ele quer ensinar, que andar com ele, seguir a ele, ser um cristão, exige um compromisso total. Então você vai ver dois caminhos ou duas portas, né? Você vai ver a árvore boa e a árvore mal, duas árvores. Ou fruto bom, fruto mal, dois frutos. Você vai ver duas alegações, duas afirmações. A afirmação dele, a afirmação daqueles que dizem Senhor, Senhor. E você vai ver no final os dois fundamentos, ou as duas casas. Jesus vai estabelecendo contrastes em parábolas para ensinar a gente. Eu quero que você acompanhe cada contraste comigo. Dos versículos 13 ao versículo 14, se você puder acompanhar comigo, ele diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. O primeiro contraste que Jesus traz para nós, porque quem está falando essas palavras, irmãos, eu não faço muito isso aqui não, mas eu preciso que vocês respondam para mim. Quem está falando essas palavras? Jesus. É o Jesus que todo mundo adora na rua, né? É o Jesus que tem símbolos na cultura. Será que é esse Jesus? O primeiro contraste que o Jesus verdadeiro e autêntico está mostrando para nós é o contraste de dois caminhos. Ele diz que existe um caminho, que existe uma porta para entrar nesse caminho, que é largo e espaçoso. E existe um outro caminho, que também tem uma porta para entrar nesse caminho, que é limitado, que é reservado, que é estreito, apertado, para podermos entrar por essa porta e para também podermos caminhar nesse caminho. Algumas coisas a gente pode tirar daqui. Em primeiro lugar, o caminho de Deus, porque o caminho que leva à vida eterna é o caminho estreito, não é espaçoso. Não é como as pessoas pensam que o caminho de Deus é. Não é apenas ilimitado, na verdade diz que é limitado. E no contexto do Sermão do Monte isso faz muito sentido, porque pobreza de espírito não é fácil, é estreito. Mansidão não é fácil, é estreito. Ter fome e sede de justiça não é fácil, é estreito. Amar os inimigos é estreito. Reconhecer a própria falência moral e espiritual é estreito. Rebaixar o ego é estreito. Então é estreito o caminho de Deus. É estreito o que ele está pedindo. Tomar atitudes teocentricamente estimuladas, tomar atitudes em que o óculos da nossa realidade seja a verdade e a vontade de Deus, é estreito. É difícil. O caminho de Deus é limitado. E não há espaço para eu expor a minha opinião contra o Senhor. Não há espaço para eu estabelecer nenhuma meta conflitante com as metas dele. Não há espaço, porque o caminho não tem espaço. Se é um caminho que não tem espaço, é um caminho que ele está dizendo qual é, não tem como você adicionar alguma coisa a esse caminho, não tem como. E para variar, não tem como você abrir algumas valas para que esse caminho fique maior. Não tem como você falar da sua opinião sendo com a dele. Não tem como para que você, não tem espaço para que você tenha afetos, amores, desejos que são conflitantes com a vontade, os afetos, os amores e os desejos de Deus. Não tem espaço para isso. Em segundo lugar, uma das coisas que Jesus diz, no versículo 13, muitos entram pela essa porta larga. Poucos entram pela porta estreita. Então tem um ponto aqui. O caminho de Deus não é levado pela maioria. Você não entra pelo caminho por causa da maioria. Você não recorre à opinião da maioria. E agora que a gente tem um grande problema. Porque qual é a religião que tem a maioria no Brasil? Cristianismo.
o cristianismo é a religião com a maioria no Brasil. Então, peraí. Ou então esse cristianismo não é bíblico, da maioria, ou então Jesus é um mentiroso maluco. Aqui nós estamos vivendo os termos de Jesus, ouvindo os termos de Jesus, aprendendo com Jesus, porque é Jesus que está dizendo essas palavras. Aqui nós estamos experimentando a realidade de Jesus, ouvindo a voz de Jesus. Então, se o cristianismo é de Jesus Cristo, nada mais do que aprender o que ele está dizendo. Nada mais do que entender o que ele está dizendo para então perceber-se como um cristão. E ele está dizendo que o caminho dele, de Deus, não é da maioria. Você não pode ouvir a maioria para isso, porque a opinião da maioria não conta aqui. A opinião das pessoas não conta aqui. Na verdade, a maioria está indo pelo caminho que leva à perdição. A maioria está indo pelo caminho que leva para o mal. Enquanto o caminho de Deus, o caminho de Jesus, não é popular para ninguém. Não é nem um pouco popular. Jesus está tentando ensinar uma coisa para a gente aqui com relação a esses caminhos. Quanto maior for a sua hesitação em seguir o caminho de Cristo, em renunciar às coisas por Cristo, sem reservas, sem arrependimentos, sem recuar, sem regressar, quanto mais for a sua hesitação, quanto maior for a sua hesitação, mais apertado e estreito fica o caminho. Por outro lado, quanto maior for a sua vontade, verdade no íntimo e desejo de caminhar com Cristo, mais liberdade você encontra no caminho. É isso que Jesus está ensinando. É como se a gente tivesse um cone. Se a gente pudesse exemplificar com um cone, é porque os cones estão lá fora, lá protegendo a gente lá de um mal. Né? Os cones lá que protegem a gente lá do coisa lá. Mas se você pudesse pensar comigo num cone ou num funil, a percepção que as pessoas têm sobre a entrada no reino de Deus, o cristianismo, é como se fosse um cone. Pensa que nós estamos aqui, um funil aqui, ó. Um ruim, né, gente? Muito ruim, tá? Pensa que a gente está no funil aqui, ó. Isso aqui. O que a gente pensa sobre o cristianismo? Que o cristianismo é você entrar muito largo. E aí você entra. E é muito legal. É muito bonitinho. Nossa, que experiências eu estou tendo. E aí, com o tempo, as coisas vão afunilando. Porque aí, com o tempo, a gente vai tratar pecado, arrependimento, transformação, lá no tempo. E aí, quando chegar esse apertando de pecado, transformação, renúncia, essas coisas, aí começa a apertar o funil. É assim que a gente olha o cristianismo. É por isso que um monte de gente volta pelo mesmo lugar que entrou, um lugar largo. Mas não é isso que Jesus está ensinando a gente aqui. Jesus está ensinando a gente isso aqui. Ó. Jesus está ensinando que a entrada é estreita. Jesus está ensinando que essa entrada aqui já exige renúncia, já exige arrependimento, já exige coisas que você vai ter que entregar por Ele, para Ele. E à medida que você entra pela essa estreitidão, se existe essa palavra, mais liberdade você vai alcançando nele, mais amor dele você vai experimentando, mais a verdade da experiência da presença dele vão aumentando para o seu coração, e a percepção de que ele está contigo fica muito maior. Nós é que invertemos as coisas sobre os caminhos. Jesus então vai para outro contraste, mas antes de ir para outro contraste, ele mostra que o ponto aqui não é só o caminho, mas o destino desses caminhos. Quando ele diz que o destino do caminho largo e da porta larga é a destruição, e quando ele diz que o destino da porta estreita e do caminho estreito é a vida. Nós podemos focar nos caminhos, nós podemos entender o que ele está dizendo sobre os caminhos, mas na verdade a questão continua sendo a mesma para Jesus. Não é o caminho, mas o destino que o caminho está apresentando, que é de extrema importância para aqueles que estão ouvindo o que Jesus está ensinando. Então ele vai para o outro par de contraste.
A partir do versículo 15, quando ele diz assim, se você tiver com a sua Bíblia aberta, se não, acompanhe aqui comigo, ele diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. O segundo par de contraste que Jesus mostra para a gente é das duas árvores, ou dos dois frutos. E Jesus começa a levar aqueles que estão ouvindo ele para um lugar de apresentar que vão existir no meio daqueles que se dizem povo dele, falsos profetas, enganadores, que mais tarde na Escritura nós veremos que sairão do meio de nós. E mais tarde, nas próprias palavras de Jesus, nós veremos que muitos de nós simplesmente ouvirão a esses falsos profetas. Jesus está dizendo, cuidado com eles. Cuidado com os falsos profetas. E aqui tem uma coisa muito interessante. O perigo do falso profeta que Jesus está mostrando para a gente sobre os frutos aqui, não é necessariamente aquele falso profeta escrachado que diz heresias por aí. O grande ponto de Jesus é daqueles falsos profetas que falam o básico do básico, mas quando Jesus está pedindo renúncia total, seguir total, tomar a sua cruz, esses profetas não vão falar. Eles são medianos. Eles estão no meio. Eles são os famosos medíocres da fé. Não necessariamente eles estão falando que Deus não é Deus. Não necessariamente eles estão falando que Jesus não existe. Na verdade, eles estão falando que Jesus existe, mas um Jesus que não é o Jesus verdadeiro. E a forma de olhar para essas pessoas, para esses falsos mestres, para esses falsos profetas, é vendo os seus frutos. Em algum momento os frutos serão mostrados, mas aqui tem um ponto também de Jesus que ele quer mostrar para a gente, que não é necessariamente só sobre os falsos profetas. Se ele está dizendo isso para alertar aqueles seguidores, ele também está dizendo isso para os seguidores. E você, com certeza, se estivesse lá, falaria assim, é verdade o que Jesus está falando. Uma árvore boa produz fruto bom, uma árvore má não produz fruto, só produz fruto mau. Eu lembro do cajueiro que tinha lá, que tem ainda lá na chácara, né? Está produzindo fruto lá ainda, Alex? O cajueiro lá? Nada, porque é uma árvore má. Entendeu? Então a árvore má está produzindo frutos maus. Claro que não, irmãos. Estou só aqui usando coisa. Mas eu lembro que depois que a gente começou a dar uns remédios lá, botar uns remédios, o que aconteceu? A gente pegou do fruto lá. Cara, que suco bom. Suco de caju que a gente tomou da árvore. Então, claramente, se você tivesse ouvido, você falaria assim, é verdade, porque uma árvore boa produz frutos bons mesmo. E não só isso, a pergunta de Jesus também é verdade. Se a gente trouxesse para o nosso tempo, é como se Jesus estivesse perguntando assim, você já viu pé de manga dar coco? Você já viu pé de banana dar morango? É isso que Jesus está perguntando. Não tem como dizer que segue a Cristo, que vive com Cristo, que ama Cristo, que entra na realidade de Cristo e não produz aquilo que Cristo produz. É isso que ele está dizendo. Se eu chegasse aqui agora e dissesse para vocês, vejam bem, eu acabei de plantar um pé de coco lá em casa e nasceu uma melancia. O que você ia achar disso, meu irmão? Ou você ia me chamar de mentiroso, ou você ia me chamar de maluco. Sim ou não, irmãos? Então não é a mesma coisa para Jesus? Do que eu devo te chamar? Do que você deve me chamar? Se eu digo, eu amo a Cristo, eu sigo a Cristo, eu vivo com Cristo, mas na hora que é exigir da minha generosidade, eu não vivo com Cristo. Na hora que é exigir do meu tempo, eu não vivo com Cristo. Na hora que exige o meu sacrifício, eu não vivo com Cristo. Na hora que exige eu amar as pessoas, eu perdoar as pessoas, eu insistir nas pessoas, eu realmente viver com as pessoas. Na hora que é exigido de mim entregar os meus projetos, os meus sonhos, a minha vida a Ele, com uma renúncia total, aí não. Do que eu deveria te chamar? Senão de um mentiroso e um maluco. É a mesma coisa. Como nós conheceremos então Jesus? Como nós saberemos então Jesus? Pelos seus frutos vocês os conhecerão. E no contexto,
do Sermão do Monte, esses frutos são todas as coisas que Jesus falou até chegar até aqui. Até chegar aqui, ele falou uma pá de coisas, irmãos. Essas coisas devem ser levadas em consideração. E não só levadas em consideração na nossa mente, mas na nossa prática. Pelos seus frutos, vocês conhecerão. E isso tem tudo a ver com o terceiro par de contraste que Jesus traz para a gente. A partir do versículo 21. Quando ele diz, um dos textos mais pesados, sombrios da Escritura. Ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Tem tudo a ver com o que Jesus acabou de falar sobre os frutos. Aqui Jesus está derrubando o mito da super espiritualidade, do currículo espiritual que nós carregamos. Porque nós podemos confundir que isso é um fruto. Nós podemos achar que o currículo espiritual, as coisas que nós fizemos, a realidade que nós fizemos, coisas de tirar o fôlego, expulsar demônios, fazer milagres. Coisas que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, que pessoa cheia de Deus. A gente pode confundir isso com fruto. Aí Jesus quebra isso, essa expectativa nossa, dizendo, não. Não vai dizer mesmo isso aí não. Ele está dizendo que muitos no final vão falar isso. Ele está dizendo, eu não conheci vocês. E é interessante porque Jesus não nega que eles fizeram essas coisas. Jesus não diz assim, não, isso é mentira de vocês. Na verdade, Jesus diz que eles fizeram. Na verdade, Jesus afirma que eles fizeram, só que a resposta de Jesus é devastadora. Eu nunca conheci vocês. Eu não sei quem vocês são e nunca vi vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, a iniquidade, o pecado. Não me venham trazendo isso que vocês consideram frutos. Essas coisas para mim não são frutos. E é interessante porque no contexto do Sermão do Monte, Jesus está batendo frequentemente em quem? Nos religiosos da época, a galera da igreja da época, nos crentões da época, naquele povo que vivia indo no culto toda vez que tinha culto, que dava as maiores ofertas, que tinham cargos altíssimos, os presbíteros daquele tempo, os diáconos daquele tempo, os pastores daquele tempo. Jesus está dizendo assim, estão vendo eles? Eles são hipócritas. O coração deles não está nisso. Essas pessoas vão dizer no final, Senhor, Senhor, mas eu não conheço essas pessoas. E uma das coisas mais profundas que eu tive que aprender na minha vida é que não importa o tanto que eu conheço a Deus. Isso importa muito, mas não é tanto no final, porque o que importa é o quanto Ele me conhece. E essa realidade do conhecimento, tanto meu para Ele, tanto dele para mim, existe não naquilo que eu imagino ser o cristianismo, não naquilo que eu produzi sobre o cristianismo, não naquilo que eu acredito ser o cristianismo, mas naquilo que Ele diz ser caminhar com Ele. A verdade é que viver uma vida religiosa externa é muito fácil, irmãos. Fazer o que eu estou fazendo aqui na frente é muito fácil. Eu posso muito bem vir aqui e pregar e estar com 3 amantes na rua. Isso acontece. Eu posso muito bem ofertar todos os domingos aqui, mas quando é exigido um pouco mais do sacrifício da minha generosidade, quando é exigido o meu tempo, porque às vezes você dá uma maior oferta do mundo, mas quando as pessoas te pedem tempo, você não está disponível. Quando nós cantamos com a voz mais potente aqui da igreja, dizendo, perdoado fui, a graça me alcançou, aí aparece um caso em que eu vou ter que dar graça também, então eu vou ter que perdoar também. Aí eu não perdoo e nem dou graça. Eu trato com juízo. Essas coisas Jesus conhece. Eu posso não conhecer, porque eu não sei tudo da tua vida. Mas Jesus, você pode ter certeza que Ele sabe de tudo. E são essas coisas que Ele vai dizer no fim.
Conheço. Não conheço. Conheci isso. Não conheci isso aqui. E não sei se isso é profundo para os irmãos. Para mim isso é muito profundo. Porque o ponto principal de Jesus é que fazer coisas espetaculares no nome dele, para ele, milagres, profecias, não garantem nada para ele. Nada. Porque não é a profissão pública da fé. Senhor, Senhor, interessante, porque eles estão dizendo Senhor, Senhor. Só que mais tarde na Bíblia nós vemos isso também, né? Que os demônios sabem que Jesus é o Senhor. Eles estão dizendo Senhor, Senhor. Mas isso nada. As experiências espirituais, sobrenaturais, não é isso que faz alguém entrar no reino dos céus. Então qual é a característica essencial de alguém que está no reino dos céus, um genuíno discípulo de Jesus Cristo? Jesus diz, fazer a vontade do Pai. Nesse contexto isso brilha mais, por quê? Porque ele ensinou uma oração aos seus discípulos há pouco tempo nesse sermão. Qual oração? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Faz todo sentido Jesus dizer, então, que fazer a vontade do Pai não são essas coisas que a gente imagina. Não são as coisas externas apenas. Não são coisas externas vazias, que não existe um movimento daqui de dentro. Começa aqui dentro. Começa no coração. A marca de um verdadeiro crente é fazer a vontade de Deus. E é importante isso aqui, queridos, porque a vontade de Deus não é para ser discutida, debatida, pensada, analisada, louvada. Ela é feita. A vontade de Deus não é para ser analisada de acordo com a teologia, não é para ser louvada pelo seu estilo ético, pela ética que ele tem. Isso tudo é muito importante, mas aqui ela é feita. Ela é feita. Jesus disse em João capítulo 4, se eu não me engano, versículo 34, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Ele não disse assim, a minha vontade é entender a vontade do Pai. A minha vontade é discutir a vontade do Pai. A minha vontade é pensar teologicamente com os meus discípulos sobre a vontade do Pai. Ele disse, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Do que você se alimenta, Jesus? A vontade do Pai. Do que você vive, Jesus? Da vontade do Pai. A vontade do Pai. Essa é a minha comida. Então a vontade precisa ser feita. Mas é importante também lembrar de uma coisa aqui. Jesus não está dizendo que você só entra no reino dos céus por fazer a vontade de Deus. Isso é outro erro também. Ninguém entra no reino de Deus porque fez a vontade de Deus. Nós entramos no reino de Deus, nós somos salvos pela graça e somente pela graça de Deus, porque nós somos miseráveis, não conseguimos fazer a vontade de Deus. Deus vem em Cristo, faz a vontade do Pai, Cristo faz isso e nos salva. Agora, o que Jesus está ensinando não é que a gente entra porque fez a vontade de Deus. O que ele está ensinando é que todo mundo que entrou faz a vontade de Deus. Não é obra nenhuma que vai fazer a gente entrar no reino de Deus. Mas se você entrou, pelo menos você diz que entrou, eu digo que eu entrei, então eu preciso fazer a vontade de Deus. Por fim, Jesus chega no último par de contrastes que ele faz, num dos textos conhecidos e utilizados, muito mal interpretados pela igreja. A partir do versículo 24, ele diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína.
Jesus falou sobre os 2 caminhos ou 2 portas, Jesus falou sobre os 2 frutos ou as 2 árvores, Jesus falou sobre as 2 afirmações, alegações, e agora Jesus fala sobre 2 casas, 2 fundamentos que estão aqui agora, diante de nós. Só que um ponto eu queria explicar aos irmãos, porque esse texto aqui é um pouco mal interpretado. Nós aprendemos muitas vezes na nossa vida, fomos ouvindo isso aqui, que aqui são 2 tipos de crente. O crente sábio e o crente tolo. Ô crente, bota tua casa na rocha, né? Porque tua casa está na areia. Mas Jesus não está dizendo que aqui são 2 tipos de crentes. Em nenhum desses contrastes, em nenhum desses casos aqui de Jesus, ele está dizendo que são 2 crentes. O contraste de Jesus a mostrar cada metáfora ou cada analogia que ele está fazendo aqui, não é sobre 2 pessoas que servem a ele. É sobre quem serve a ele e quem não. É sobre quem segue a ele e quem não. É sobre isso. A verdade que Jesus está dizendo, resumindo aqui, é: todos aqueles que seguem a mim, todos aqueles que seguem a Jesus, constroem a sua casa na rocha. E João, minha casa está na areia agora. Então. Entendeu agora? Ah, João, mas eu estava achando, mas eu construí minha casa, não tem fundamento não. Então, que notícia de Jesus é pesada. Então não são 2 tipos de crentes, irmão, são 2 pessoas, 2 formas de viver e somente 2 formas de viver. Nos 2 caminhos, nas 2 árvores, nas 2 afirmações e agora nos 2 fundamentos. E você já conhece essa história, irmão. A parábola de Jesus das 2 casas é aquele que foi inteligente, sábio, e colocou, e perfurou. E aqui ninguém bota uma casa na rocha, irmãos, não é na pedra. É fundamento. Jesus está ensinando que esse homem cavou, se esforçou para cavar, até achar o fundamento de pedra. E então colocou ali, naquele fundamento, a sua casa. A coluna principal da sua casa está no firme fundamento. A outra casa não teve o menor esforço para cavar, não teve o menor entendimento disso. Então, eu vou botar aqui no básico mesmo, né? Vou botar aqui no simples. E aí, colocou o fundamento da casa na areia. Qual foi a diferença? O que aconteceu entre essas 2 casas que mostra a diferença entre as 2? A tempestade. Os ventos, a chuva, a inundação, as coisas dessa vida. Os desejos desse mundo, os prazeres desse mundo, o ego que nós temos, os sofrimentos desse mundo, os externos a nós, o que nós cometemos para nós mesmos. Essas são as tempestades. A tempestade bate na casa sobre a rocha e ela não cai. A tempestade bate sobre a casa na areia e ela está em ruínas, destruída, ao chão, despedaçada. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Porque isso aqui a gente pode tirar vários princípios disso aqui. Essas metáforas de Jesus, especialmente essa, podem ser aplicadas em várias áreas da nossa vida. Porque a casa é a vida. A casa não é sua casa, não. Eu sei que tem um monte de pregação de família disso aqui. E pode ser aplicado. Mas a casa não é a sua casa, porque a sua casa é pó. A traça come. A casa para Jesus é a vida. E aí sim nós vemos onde está a sua casa física. O que você está priorizando na tua vida? O sucesso dos seus filhos ou a relação deles com Deus? O que você está priorizando na tua vida? O seu sucesso ou a sua relação com Deus? O que você está priorizando na tua vida? O seu namoro ou Cristo? O que você está priorizando na tua vida? Aquilo que Jesus está pedindo de você ou outra coisa? O que você está priorizando na tua vida? Porque é isso que vai mostrar onde está o seu fundamento. Onde você fincou sua casa. E é interessante porque Jesus diz assim: aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e não pratica, ambos estão ouvindo. Como hoje aqui. Como hoje aqui.
Todos estão ouvindo, eu estou ouvindo. O ponto não é o que eu estou escutando, o que está entrando pelos meus ouvidos. O ponto que está sendo falado de Jesus aqui é aquele que ouve e pratica. É óbvio que Jesus não está falando de uma desobediênciazinha aqui ou ali, a desobediência que a gente comete nos nossos dias. Jesus está falando de um padrão de vida, irmãos. Muitas vezes eu me olho e falo assim: Senhor, eu não pratico a sua vontade. Eu não pratico as suas palavras. Mas Jesus não está falando das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. Ele está falando de um padrão de vida. De uma vida que não valida e nem quer validar aquilo que Jesus está dizendo. O final, então, é que a chuva vem e a casa fica desabada. Quantas e quantas vezes, irmãos, o próprio ministério de Jesus, eu quero lembrá-los de novo, novamente, que quem está falando essas palavras aqui é Jesus. Jesus, uai. O Jesus que o Oruan canta. Será que ele leu essas passagens? Mas será que você leu essas passagens? Será que você absorveu essas passagens? Será que eu estou ouvindo essas passagens no meu coração? Quantas e quantas vezes o ministério de Jesus refletiu essas mesmas perspectivas? Porque Jesus tem uma capacidade estranha, sabe? De pôr o dedo na ferida. O jovem rico aparece e ele fala: dá tudo que tem. Essa riqueza tua, você vai ter que dar. A mulher samaritana, João capítulo 4, começa a falar de religião com Jesus. Jesus fala assim: e os adultérios, hein? E os homens que você estava aí? Lucas capítulo 14, Jesus está diante de um monte de gente que está falando assim: eu quero te seguir, eu quero te seguir. Ele fala: já calculou o custo de me seguir? Porque o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Já calculou o custo mesmo? Constantemente Jesus está botando o dedo na ferida, sabe? E nós temos muita dificuldade com isso, irmãos. Porque grande parte do evangelismo de hoje pouco se preocupa em saber se Deus nos aceita. Está totalmente preocupado em aceitar a Deus. Pouco se preocupa, pouca atenção se dá em agradar a Deus. Na verdade, nós estamos muito atentos se Deus vai nos agradar ou não. Se Ele vai nos exigir alguma coisa a mais ou não. Porque se Ele exigir um pouco a mais, aí não dá, né? Pouca atenção se dá. Mas quando Jesus confronta nós, o mundo, quando Jesus está nos confrontando, muitas vezes nós precisamos corrigir as nossas expectativas erradas que nós temos sobre Ele. Aquilo que a gente imagina que Ele é. Quando alguém começa a se aproximar dEle, normalmente traz uma série de expectativas que Ele nunca deu. Uma série de expectativas que Ele nunca afirmou. Você está esperando um monte de coisa. Ele vai me fazer mais feliz. Ele vai me fazer mais positivo. Ele vai mudar minha vida por completo. Não vai ter mais nenhum sofrimento. Vai ser muito legal, vou arrumar um namorado se eu seguir Jesus. E a gente vai tentando cobrar isso de Jesus. E a gente fica pensando que Jesus é só um remédio, sabe? Para melhorar. Algo para a gente experimentar e ver se traz paz e satisfação. Lembra do cone? Deixa eu entrar por essa porta larga aqui, aí depois eu vejo se vai ficar pesado. Vamos ver se ele vai me dar paz mesmo. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa comigo. Sem nenhum ponto sobre obediência, mudança, transformação. E eu posso fazer o apelo aqui no final e falar: quem quer aceitar Jesus? E as pessoas vão vir aqui na frente querendo aceitar Jesus. Mas será mesmo que quando a fé for levada a sério, essas pessoas vão vir à frente? Quando a fé começar a exigir os seus relacionamentos, vocês vão continuar vindo à frente? Quando a fé for séria demais, vocês vão vir à frente. Agora, quando nós estamos diante do Jesus real, o impacto é enorme. Quando nós estamos diante do Jesus real, é um choque descobrir que Jesus não é um acessório espiritual. Jesus não é um pé de cabra, quer dizer, pé de coelho, meu Deus. Jesus não é uma mandinga.
Jesus não é alguém que a gente coloca de cima das nossas religiões. Jesus não é aquele que a gente fala que está seguindo. Jesus não é isso. Isso é um choque. Então veja bem. O verdadeiro discípulo não é alguém que está na multidão simplesmente ouvindo Jesus. Nós já falamos sobre isso. É aquele que segue Jesus nos termos de Jesus. Naquilo que Jesus exige. A igreja, irmãos, não é a reunião daqueles que estão só falando sobre Jesus. A igreja é a reunião daqueles que se recusam a seguir Jesus do seu próprio jeito, mas do jeito dele, nos termos dele. Nós nunca deveríamos escolher aquilo que nos agrada e jogar fora o resto. Nós deveríamos estar com Jesus por inteiro. Nós deveríamos abraçar Jesus por inteiro. Porque não é Cristo que deve se envolver nos nossos projetos, a gente colocar ele lá como a cereja do bolo. É os nossos projetos que devem estar submetidos a eles. É o nosso empreendimento que deve estar submetido a ele. São os nossos planos do futuro que devem estar submetidos a ele. É assim que funciona. É a nossa agenda que deve estar submetida a ele. É isso que ele está dizendo. Quem está dizendo essas palavras aqui, irmãos, por favor? Jesus. Agora eu quero que você pense sobre uma coisa que eu não falei desses textos, desses metáforas de Jesus aqui. Eu queria que você fizesse uma pausa para refletir sobre o que eu vou falar. As ameaças que Jesus está fazendo aqui. Você parou para ler comigo aqui? Jesus não está brincando, não. Na primeira analogia, ele fala sobre destruição. O caminho largo leva à destruição. Na segunda analogia, as árvores ruins, os frutos ruins vão ser jogados no fogo. Na terceira analogia, os desobedientes, aqueles que não fazem a vontade do Pai, serão excluídos. E por fim, na última analogia, nós terminamos com uma casa em ruínas, despedaçada, destruída. A pergunta que não quer calar quando eu leio esse texto, e às vezes eu até briguei já com Deus sobre esse texto, é: será que Jesus está querendo assustar as pessoas para fazer elas entrarem no reino? Porque ele está falando de castigos. Será que ele está querendo ameaçar as pessoas assim? Está assustando as pessoas? Então vem logo, hein? Ó o fogo. Sabe qual é a resposta, irmãos? Sim. Sim. É a gente que não entende isso aqui. Pensa que você está dormindo. Um sono profundo. Você tomou 25 gramas de melatonina. Mais magnésio. Mais Rivotril. Está dormindo. Mas você não sabe o que vai acontecer é que agora foi estourado um dique perto da sua casa. E está vindo uma inundação. E a água está batendo na sua porta. Já começou a entrar água por ali. Eu sou teu vizinho. Então eu começo a pular a cerca, o muro, e pulo na tua casa, porque você está lá dormindo e não está vendo nada disso. Eu começo a gritar, bater na tua porta, quebrar o teu vidro, chamar você. Você acorda como? Assustado. Totalmente assustado com isso. Mas o que eu estou fazendo, irmãos? Salvando a tua vida. Você pode ser tão apegado à sua casa que você vai dizer assim: eu não quero sair daqui não, eu quero morrer aqui mesmo com ela aqui. Você pode fazer isso. Ou você pode acordar atordoado porque tomou 3 comprimidos de Rivotril e falar assim: para de gritar aí, cara, que maluco, você me assustou. Pai, vai embora. Você pode falar isso. Mas você nunca vai dizer para mim que eu te assustei só porque eu quis te assustar. No fim você vai saber que o que eu estava fazendo era para salvar a sua vida.
Jesus está dizendo de castigos, de ameaças, do fim, de não andar com Ele, simplesmente porque Ele quer salvar a sua vida. Ele sabe exatamente o perigo que nós estamos correndo, e Ele está dizendo: venha para mim, eu sou o caminho, eu sou a verdadeira árvore, eu sou o Senhor, eu sou o fundamento verdadeiro. E isso é muito importante a gente pensar, porque Jesus está nos assustando propositalmente para nos acordar, irmãos, para nos trazer para a vida, batendo na nossa porta enquanto a inundação está vindo, e por mais que a gente acorde atordoado e assustado, no fim nós sabemos que nós não seremos afogados, porque nós estamos indo com Ele. É isso. Jesus tem muitas coisas para nos ensinar, irmãos, tem muitos princípios que a gente pode tirar dos ensinamentos de Jesus: justiça social, pobreza, ajudar os pobres, tudo isso. Mas tem uma coisa sobre Jesus que é o fundamento dos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus não está falando de questões temporárias. O fundamento do ensinamento de Jesus são as questões eternas que nós não podemos evitar. Jesus está lidando com questões eternas. Viver uma vida sem reservas é entender que são questões eternas. Coisas eternas. E a pergunta final não é se você acredita no inferno ou não, até porque ninguém falou mais do inferno do que Jesus. Acabou de falar 4 exemplos do inferno aqui para a gente. Jesus falou do inferno o dobro de vezes que ele falou do céu. Mas a pergunta fundamental não é se você acredita no inferno, porque esse é só um ponto. A pergunta fundamental é se você crê em Jesus. Porque ninguém deve ir para Jesus com medo do inferno. Nós devemos ir para Jesus porque Ele é Jesus e ser livres do inferno. É Ele que está dizendo essas palavras aqui. E se Ele é o Salvador do mundo, como Mateus apresenta, falou sobre isso, então é porque é real. Jesus é real. A verdade que Ele está ensinando para a gente aqui é real. Então nós precisamos correr para Ele rápido. Rápido. Sem reservas. Sem recuar. Sem regressar. Renunciando todas as coisas. Por um lado, a salvação não custa nada para a gente. Porque Jesus pagou tudo por nós. Tudo. Por outro lado, seguir Jesus significa entregar tudo para Ele. Todas as coisas para Ele. E as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. As duas coisas. Se você destacar demais o lado do custo do discipulado, esquecer que a salvação é de graça, você vai começar tentando agradar a Deus pelas suas obras e vai morrer. Mas se você também achar que a salvação é de graça e não vai ter uma vida transformada, que a graça ignora o que Jesus está exigindo dos seus seguidores, você simplesmente vai se avançar numa graça barata, num evangelho barato e vai morrer. Para ambas pessoas, Jesus está chamando, dizendo: eu posso salvar. Eu posso salvar. O Jesus real faz exigências profundas, radicais, pessoais, que mexem com toda a estrutura da nossa vida. Por isso que eu acho que nós deveríamos pensar algumas vezes em dizer se nós somos cristãos ou não. E o Sermão do Monte, ao terminar agora, não é um código moral que condena a gente ao desespero. Eu não quero necessariamente que você saia daqui desesperado. Eu quero que você tenha desespero. Mas eu não quero que você saia daqui desesperado. Porque não é isso que Jesus está ensinando a gente. Jesus está mostrando o quanto nós somos falhos. E isso é bom. Jesus está expondo a nossa ferida e falência. E deixa eu falar uma coisa para você. Isso é bom. É maravilhoso ser exposto por Jesus. É maravilhoso as minhas feridas, as minhas falências como cristão serem expostas por Jesus, porque é na falência, é no desespero que eu me encontro de não conseguir cumprir essas coisas, que eu posso correr para Ele, viver nele, estabelecer a entrada na porta estreita, no caminho estreito, ser uma árvore com frutos bons, ser aquele que faz a vontade do Pai e no fim construir a minha casa sobre o firme fundamento da cruz onde Jesus foi crucificado. É isso. É isso que Jesus está pedindo.
E a forma dele cumprir isso aqui, da gente ter certeza de que ele está certo nessas palavras, é uma. Logo após, algum ano depois disso aqui, pouco tempo depois disso aqui, Jesus começa a dizer para os seus discípulos: eu tenho que sofrer e padecer em Jerusalém. Eu tenho que morrer. Os seus discípulos não entendem, mas era fato isso. Logo tempo depois, ele se entrega numa cruz para salvar pessoas que estão longe dele, para salvar pecadores perdidos, para salvar você e eu, para salvar aqueles que simplesmente estão achando, caminhando no caminho largo, para salvar aquelas árvores que estavam prontas para serem queimadas, para salvar aqueles que iriam dizer Senhor, Senhor, para salvar aqueles que estavam construindo a sua casa na areia, para salvá-los, para me salvar. Jesus morreu. Então atente-se para a voz de Jesus, irmãos. O Sermão do Monte, esse final aqui, não vai forçar homens e mulheres a se desesperar, muito menos a procurar obedecer a Deus pelas suas próprias forças. Esse final aqui está conduzindo você e eu para Jesus. Então venha para Jesus. Você está ouvindo o aviso? Venha para Jesus. Eu não estou falando para você vir para a Igreja do Calvário, não. Porque essas palavras aqui não é do manual da Igreja do Calvário, é de Jesus. Você está ouvindo o que Jesus está dizendo? Ele está te assustando, ele está batendo na sua porta, ele está realmente quebrando os vidros, porque a inundação está vindo, e ele está dizendo: venha para mim. Seja conduzido para ele. Se você não é um cristão, você deveria atentar muito para essas palavras aqui e correr para ele. Você é um cristão? Está com as suas dificuldades, com as suas fraquezas, as suas debilidades, as suas vulnerabilidades? Deveria correr para ele. Você é um cristão de muito tempo? Você é alguém que já fez milagres, já expulsou demônio? É? Deveria correr para ele. Você deveria ir até Cristo, porque esse é o final que Jesus quer nos levar. No fim de tudo, o que vai importar é a única alternativa que Jesus está nos dando. Ele ser tudo em nós. Todas as coisas. O começo, o fim, o princípio, o durante. As coisas que nós fazemos, as coisas que nós não fazemos. Ele seja tudo para nós. É isso que ele está falando. Você vai ter um tempo para refletir sobre isso. Esse não é um tempo para você sair, ouviu falando isso? Esse não é um tempo para você tomar água. Esse é um tempo para você refletir. Refletir sobre essas palavras de Jesus, não as minhas palavras. E colocar o seu cristianismo à prova. Mas não fique com medo do resultado. Independentemente do resultado, vá a Jesus. Seja honesto com Ele. Então você vai ter um tempo para isso. Depois nós cantaremos uma canção.